Olá, caríssimos! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu sou o diácono Maurício, da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Forania Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. E é com grande alegria que iniciamos nosso programa Verbo, a Palavra de Deus da Diocese de Santo André. Programa transmitido por podcasts, canais de WhatsApp e mídias da Diocese de Santo André. Neste dia 20 de setembro de 2025, 24ª Semana do Tempo Comum, sábado, celebramos a memória dos santos André Kim e companheiros mártires. E vamos refletir o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 8, versículos de 4 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão, e todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sob pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto, 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado desta parábola. Jesus respondeu: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bem generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, esse grande trecho que nós ouvimos do Evangelho segundo Lucas, no capítulo 8, os versículos de 4 a 15, vai nos mostrar a parábola do semeador. É interessante porque Jesus ele conta a parábola e depois em seguida já explica para nós. E aí eu queria ressaltar essa explicação que Jesus nos dá através dos discípulos. Ele fala de 4 modos que recebemos a palavra num processo de amadurecimento. O primeiro são os que estão à beira do caminho. Eles ouvem, mas o diabo tira do coração deles para que não acredite e não se salve. O segundo são os que estão sobre a pedra. Eles acolhem com alegria, mas não têm raiz. Acreditam por um momento, mas quando vem a tentação, eles voltam atrás. Eles desistem do seguimento de Jesus porque se torna pesaroso. Tem também aqueles que caem entre os espinhos. Eles ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e os prazeres da vida, e eles acabam não amadurecendo. Olha, meus irmãos, muitas vezes passamos pelas 3 primeiras etapas que eu acabei de ressaltar, mas nós somos chamados a entrar exatamente no último ponto, onde Jesus ressalta que são aqueles que caem em terra boa. Eles ouvem com um coração generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Olha que interessante. Jesus fala que eles ouvem com o coração. Essa é a primeira atitude nossa. Nós precisamos ouvir a palavra para que ela possa entrar verdadeiramente em nosso coração e não somente sair pelo outro lado do ouvido. E além disso, nós precisamos fazer com que essa palavra ela produza algo. E para que ela produza algo, nós precisamos perseverar.
Então, que nesse dia, meus irmãos, nós possamos rezar ao Senhor, pedir ao Senhor da Messe que nos dê a graça de ouvir a sua palavra. Nós estamos no mês da Bíblia, nós precisamos nos dedicar, nos debruçar e ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. E não somente ouvir, mas deixar com que a palavra dele venha modelar o nosso coração e assim possamos dar frutos, conforme o auxílio do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.